Transformação. Querido, quando Jesus ele transforma a essência, as moléculas, preste muita atenção. Deus ele fala e o milagre começa na palavra do Senhor. Então, Jesus ele é especialista, ele transformou discípulos, ele transformou aqueles homens iletrados. Se você quer saber mais, venha na Santa Ceia, eu vou pregar sobre Pedro. O que nós temos de Pedro dentro de cada um de nós. O que Jesus fez com Pedro, aquele pescador iletrado, e transformou num homem poderoso. Então, talvez nós nem merecíamos estar aqui, eu nesse microfone. O pastor que ela falou é o pastor Wilson, não sei se ele estava aí agora há pouco. O pastor Wilson que comanda o culto junto com a irmã Dani. Os pastores daqui da nossa igreja que estão aqui na frente de culto de milagre, de oração. E Jesus ele foi convidado. Aí o cenário é aqui, abra sua Bíblia aí, eu acompanho no telão, João capítulo 2. Jesus ele foi convidado para uma festa. Pastor, mas Jesus gostava, irmão, Jesus gostava de mesa. Jesus gostava de festa, ele gostava de relacionamento, de se relacionar. Até hoje, se você dobrar o joelho e dizer assim, que nem uma irmã que eu vou contar o testemunho: Jesus, eu sou a Maria, Jesus, eu sou o Marcelo, e eu vim te visitar em oração, mais cedo ou mais tarde, Jesus ele vai responder e ele vai te visitar também em poder. Coloca para a gente aí, João capítulo 2, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram o quê? Convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Que simboliza o que na Bíblia? O vinho? Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais alegria nesse casamento. Mal começou esse projeto e já não tem mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, né? Em algumas versões, mas aí ainda não é chegada a minha hora. O verso 5 diz assim: sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei tudo. Ou então, acho que está na King James, pode colocar na nossa versão corrigida. A mãe, ela vira ali e ela dá um comando já para as pessoas que estavam ali, como instrumento de Deus: façam tudo que ele vos ordenar. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3. Deixa eu resumir para vocês. Eu vi uma talha lá e eles encontraram, é como se fosse um pote da cor do cimento, era feita de pedra, mais ou menos desse tamanho e dessa altura, eu sei, mais ou menos 100 litros de água cabe numa dessa talha, irmãos. Eu vi com meus olhos. E aí continua o verso 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram. Houve uma obediência até em... Olha como Jesus faz. Quando ele faz até em cima. Jesus nunca vai, irmãos, fazer um milagre que fique faltando, que fique ali. Sempre ele vai nos surpreender. Jesus ele vai surpreender alguém aqui nessa tarde. Você está pedindo algo ao Senhor, você está pedindo uma coisa ao Senhor, você está pedindo um emprego, e o Senhor ele vai te surpreender. Ele falou: olha, enche até o máximo, ao limite. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Olha o que acontece. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala, surpreso com aquela situação, com aquele cenário, disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então ele serve o vinho inferior. Mas eu percebi que você fez o contrário. Você, agora que começou a colocar o vinho bom. E aí o verso 11 diz assim: Jesus, então ele principiou, ele começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença, porque através da palavra o que o Senhor já está transformando, Senhor, em nossas vidas. Fala conosco
Eu te peço, Senhor, transforma corações. As pessoas que estão orando por alguém, vai lá e transforma, Senhor, também corações. Que o teu Espírito Santo, Senhor, me tome, que não seja meu intelecto nem a minha voz, mas que seja o teu Espírito Santo falando, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente, queridos, por gentileza. Como nós lemos aqui, o Senhor ele começou a fazer os seus sinais, e eu já falei para vocês que nós estamos aqui orando por uma tarde de milagres, e esses sinais apontam para a glória, a majestade de Deus. É por isso que nós chegamos no culto, irmãos, e o Ministério de Louvor vem aqui, e você exalta o nome dele, você canta, você adora, e nós criamos uma atmosfera de adoração. E quando nós entramos nessa atmosfera de adoração, irmãos, não tem como Deus ficar numa atmosfera de adoração, não tem como Deus não operar milagres. Nós estamos aqui numa atmosfera, é muito bom na terça-feira ver essa quantidade de pessoas. E Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele toma uma decisão nesse contexto. Ele foi convidado, diga comigo, convidado, nós já vamos aprender algo. Primeiro aspecto dessa palavra que Deus falou muito ao meu coração. Todo o grande projeto, nós estamos com um projeto de expansão nacional, a nossa igreja, ganhando almas, fazendo pequenos grupos nos lares. Mas antes de tudo isso, a nossa igreja só está avançando, porque esse pastor aqui, irmãos, que tenho esse cajado, essa responsabilidade, eu dobro. Já cheguei aqui, vocês veem, o pastor chegou atrasado, não, eu estava lá no gabinete, orando, atendendo, 1 hora antes do culto, todos os cultos na verdade, 1 hora antes, convidando Jesus para o projeto da nossa igreja. Aprenda uma coisa, o projeto do casamento só vai funcionar, o projeto do namoro, o projeto lá de uma empresa, de um concurso, um projeto que Deus colocou no teu coração ainda no início deste ano, ele vai funcionar quando você convidar Jesus para ser o cordão deste casamento, o sócio deste negócio. Hoje nós vamos fazer isso, nós vamos convidar Jesus para fazer parte desse projeto. Ele é parte integrante desse projeto. Senhor, vem fazer parte da minha família. Jesus, a palavra do Senhor diz que naquele período, ele então também foi convidado, porque muitos querem um milagre, muitos querem entrar na fila, eu quero um milagre, eu quero alguém que ore por mim, mas muitos não querem, querido, o dono e a autoridade que faz o milagre. Nós somos uma igreja que pregamos Jesus Cristo, Ele que faz o milagre, mas nós precisamos dizer isso: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo transforma, eu te convido para este casamento, eu te convido para esse projeto. Jesus, muda a minha história, transforma este filho, esta filha. Nós precisamos convidar, porque, queridos, milagre começa com a presença de Jesus. Repita comigo: todo milagre, ele começa com a presença de Jesus. Aleluia. Todo milagre, ele vai iniciar primeiro com um problema. Todo milagre começa em crise. E eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas se existe alguém em crise, eu quero te dizer, você está preparado, aleluia. Se existe alguém no deserto, aqui passando por deserto, você está preparado para receber os maiores milagres de Deus. Aconteceram no deserto. Se você está passando por crise, se faltou alegria, se faltou algo no teu casamento, no teu filho, te prepara, porque terreno como deserto, terrenos como crise, são lugares onde Jesus opera grandes milagres.
O verso 3 vai nos dizer que, e falando a mãe, ela fala assim, olha, acabou, ela faz uma espécie de intercessão, uma espécie de oração, ela chega a Jesus. Irmãos, segundo aspecto, primeiro aspecto é, não faça nada sem convidar Jesus. A partir de hoje, fale isso. Jesus, não faça nada em Águas Claras, não faça nada no Marajó, na Amazônia, no Brasil, na América do Sul. Conte comigo, Jesus. Você vai ver a transformação. Segundo aspecto, oração. A mãe ali, Maria, ela fala, Jesus, tem uma crise, existe uma situação de escassez. E ela fala, olha, faltou o vinho. Sabe por quê, irmãos? O milagre, ele não nasce na abundância. O milagre não é lá no shopping, na abundância, quando cai lá o salário, e muitas das vezes, né, as pessoas vão lá desfrutar de forma legítima. O milagre, ele acontece na escassez, no deserto. Todo milagre, ele acontece no deserto, numa escassez, em algo que precisa ser transformado, na falta. Ela diz assim, e tendo acabado, a Bíblia diz, e tendo acabado o vinho. Queridos, a falta, anote isso, a falta de alguma coisa é palco do milagre. Você está entendendo? A escassez de algo, a falta, viu, Flávio? A falta de algo, Deus está dizendo para alguém, a falta de algo, a necessidade de algo é palco para o milagre de Jesus. Uma doença é palco para o milagre de Jesus, uma crise é palco para o milagre de Jesus. Deus está dizendo para alguém, este sangramento, esse cisto, essa doença, este câncer é palco para a manifestação da minha glória. Irmãos, creia que esse deserto, como foi cantado aqui, ele vai passar, igreja. Isso é palco para que Deus seja manifestado. Quando o vinho da alegria, da esperança ou da saúde acaba, aí que a glória de Deus começa a ser revelada, aleluia. É na crise, é na escassez, é na falta que Jesus começa a operar, queridos. Eu tenho visto isso há 13 anos que eu faço esse culto aqui. Há 13 anos eu vejo. Pastor, eu sou estéril. Daqui a pouco, inclusive nós estamos passando por isso, né? Nasceu recentemente um milagre. Anteontem ou ontem. Pastor, estéril. Daqui a pouco passa pelo corredor. Jesus cura. Pastor, estava com câncer. Pastor Claudeci estava aqui com o olho, né? Uma doença que em 3 no mundo só. Veio. Curou, está aqui sentadinho, saudável, todo bonitão, de calça jeans hoje, camiseta colada aqui, ó, pastor Claudeci. Que Deus operou um grande milagre. Se eu chamar ele aqui, vai falar um indiano lá na Índia, o outro nos Estados Unidos, 3 pessoas que tinham essa doença no mundo. Jesus curou ele aqui na tarde de milagre. Sabe por quê? Porque a doença, ela é um palco onde Jesus, é um palco preparado para Jesus operar o seu poder e a sua maravilha. A intercessão, então, diga comigo, a intercessão atrai a intervenção. Diga, a minha intercessão atrai a intervenção. Querido, enquanto nós oramos, Deus muda algo no nosso coração, aleluia. Enquanto nós clamamos, levantamos a nossa voz, o nosso joelho, eu ouvi alguém dizer assim, foi para o meu joelho, acho que foi a irmã, eu coloquei essa situação no meu joelho, irmãos, dificilmente quando a gente coloca uma situação no joelho, dificilmente, é impossível Jesus não se manifestar, aleluia. Esse culto é um culto de oração, nós já dobramos o nosso joelho. Então, querido, a intercessão, ela vai atrair a intervenção. Maria disse, nós não temos mais vinho, ela clamou, ela falou, ela orou a Jesus. Quem ora, irmãos, certamente antecipa milagres. Se nós estamos orando, nós estamos antecipando coisas aqui da nossa vida, estamos antecipando situações, cenários. A postura de Maria nos ensina que quem intercede é parceiro do céu aqui na terra. Eu vou repetir.
quem ora, quem intercede, quem clama, quem pede ao Senhor, é parceiro do céu aqui na terra. Aleluia. Então, irmãos, quando nós falarmos, dobra o teu joelho, vamos orar todo mundo, pega na mão do teu irmão, ora. Se você não gosta de oração, irmão, infelizmente, esse aqui não é o culto para você, porque aqui é um culto de oração. Nós já vamos orar novamente, oramos no início, oramos na metade. Então, a oração é algo que provoca, irmãos. A oração é essa simples súplica que Deus nos deixou para nós movermos essa chave, que nós vamos lá com essa chave da oração e abrimos as grandes portas que Deus tem para a nossa vida. Milagres respondem a intercessão que é feita de forma ousada. Mas o verso 5, sua mãe disse, fazei tudo quanto ele vos mandar, tudo que ele vos disser. A fé, irmãos, que Deus se agrada, é uma fé que obedece, mesmo sem entender. A fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Jesus, é uma fé que a gente pode dizer assim, pastor, é uma fé cega. Irmãos, eu tenho fé. Se Deus prometeu que Ele vai fazer algo na vida da minha esposa, se Deus prometeu que Ele vai transformar água em vinho, se Deus está dizendo, eu vou derramar o cálice da alegria novamente na tua família, se Deus está dizendo, eu vou curar este câncer hoje, se Deus está dizendo para alguém, você que está orando por esse marido cachaceiro, você que está orando por esse marido que está na pornografia, Deus está dizendo para alguém, você que começou a perder os cabelos, está caindo o teu cabelo, você que não dorme, você que tem insônia, você que não consegue mais ter energia, quando o dia começa você está cansado, Deus está dizendo para alguém, eu vou restaurar o vinho, eu vou restaurar a tua força, eu vou restaurar toda dor no peito, no joelho. Deus está dizendo, se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Eu acredito, se Deus, irmãos, eu acredito na Bíblia, eu acredito que Jonas ficou dentro do peixe, mas se a Bíblia falasse, não, mas foi o Jonas que comeu o peixe, eu iria acreditar, irmãos, a palavra do Senhor. Quantas vezes eu estava em depressão, em tristeza profunda, eu abri essa palavra aqui, e eu abri ali, irmãos, várias vezes na minha Bíblia, por isso que eu gosto, Lamentações, e ali eu via Lamentações capítulo 3, onde a palavra do Senhor diz, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Bom é aguardar em silêncio a intervenção do Senhor. Ainda diz, o Senhor é a minha porção. Bom é aguardar em secreto, aleluia. Deus está dizendo para alguém, bom é você aguardar em silêncio, em secreto, o livramento que eu tenho para a tua vida. Deus está dizendo, apenas obedeça, meu filho. Apenas obedeça, minha filha. Seja fiel na obediência. Sabe, irmãos, eu estava lá em Israel. Me marcou muito, Deus falou muito. Deus fala muito naquela terra ali, irmãos. Eu estava orando sozinho ali. E ali, Deus falou, não sei se eu ainda vou pregar sobre isso. E ali eu estava, Senhor, abençoa a tua igreja, orei por vocês, pelos pastores, fui orando pela minha família, pela minha casa. E ali eu falei, Senhor, traz santidade a essa geração, Senhor. Irmão, sabe o que Deus falou no meu coração? A santidade não é um esforço. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Foi Deus que colocou no meu coração. A santidade não é um esforço nosso para ser santo. A santidade é você evitar o pecado. Quando você evita o pecado, quando você sabe que você está na trajetória ali do pecado, você evita o pecado. Quando você vai abrir a boca para pecar, você evita falar. Quando você vai abrir aquele celular, você evita. E Deus trouxe isso e vai trazer talvez em forma de mais um livro. Então, você quer ser separado? Você quer ser obediente ao Senhor? Quando vier algo, um palavrão,
Quando vier algo na tua boca, fala, não, ser santo é separado, ser separado. Será que o que eu vou falar vai agregar ou vai derrubar todo o meu castelo? Porque, irmãos, essa semana nós deparamos aí com um pastor que ele batia nos pentecostais. E ele ali batia muito, né? Pastor Paulo Júnior, vou falar porque todo mundo já sabe. E ele batia nos pastores pentecostais, culto de milagre, é uma enganação que já cessou os milagres e não existe mais. Irmãos, e pregava de uma maneira contra o pecado. Mas aí caiu em pecado. Muitos dizem que foram pecados graves, né? Realmente quem conhece lá os bastidores. E aí eu fico pensando, meu Deus, esse pastor ele foi construindo um castelo, porque nós, irmãos, vamos construindo um crédito com Deus. Cada vez que você decide não pecar, eu penso assim, Senhor, eu fiz o primeiro mês de jejum, em janeiro. O segundo mês, eu estou construindo algo, eu estou plantando algo no céu contigo. E agora eu decidi fazer mais algo, eu estou plantando. Aí a pessoa vai lá e lança uma palavra e é fraca na mente. Deus está dizendo, obedece, mas aí é fraco, e lança uma palavra, e o palavrão, mas eu não me controlei. E aí, irmãos, aquele castelo que você está construindo de santidade, de adoração a Deus, aquele castelo é derrubado e você vai ter que começar tudo de novo. Deus, Ele quer que você levante esse altar. Levante pedras no seu altar, irmãos. Conserte esse altar. Deus está falando com alguém. Sabe por que esse milagre ainda não aconteceu? Porque esse altar está rachado. Porque esse altar está derrubado. Porque esse altar está rompido. Esse altar está torto. Começa a levantar um altar para o Senhor. Eu decido não falar mais isso. Eu decido não desonrar mais a minha esposa, meus pais, meu marido. Eu decido não abrir a minha boca para aquilo que não edifica a minha casa. Então diga comigo, obediência. O maior nível de fé ainda é a obediência. Querido, quando eu obedeço, ainda é um nível. Você quer me mostrar a tua fé? Não é você rodopiar aqui, sair levantando, dando mortal, cambalhota, mas se você obedecer, se atentamente se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, se você obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Existe uma promessa para a obediência. Então Deus está dizendo para alguém, obedeça. Naquela mesma hora, daquele milagre, irmãos, você já pensou, até então, aqueles homens desconhecidos, Jesus desconhecido, ainda não tinha começado o ministério, e alguém fala assim, faça tudo o que ele vos disser, irmãos, aquela terra não tem água, é longe. Eu fiquei imaginando lá, como foi lá no Monte Carmelo, pastor Claudecinho, que é longe. Aqueles homens foram buscar a água lá para jogar lá no Elias. Tudo é muito longe. Mas aqueles homens, eles obedeceram. Às vezes, irmãos, quando Deus manda a gente fazer algo, parece algo ilógico. Já aconteceu com você? Mas, Senhor, isso vai ser tão difícil, acordar um pouco mais cedo, fazer jejum, a minha cabeça dói. Irmãos, seja bem-vindo. Eu não conheço alguém que não faça jejum que a cabeça não dói. Minha cabeça dói também. A barriga dói. A comida, quando passa na frente da TV das crianças, está passando um hambúrguer lá, daquele gostoso. Mas é tomado por força esse reino. É uma decisão nossa. Então, aqueles homens desconhecidos recebendo o comando, muitas das vezes o comando e a obediência parece algo ilógico, mas o mundo espiritual, o reino de Deus, nós vamos aprender isso aqui amanhã, o reino de Deus ele é assim, mas Deus está dizendo, obedeça a si mesmo, minha filha, obedeça a si mesmo, porque quem já está lá na frente é soberano, ele já viu como esse câncer, como essa situação será restaurada, ele já viu, eu não sei, a nossa função é dar um passe, ele vai construir a estrada, querido. Milagres não respondem apenas a gritos, mas a atos de obediência silenciosa.
Não adianta você levantar a mão aqui na nossa frente, no altar, aí são atos de obediência silenciosos. Você entendeu isso? Na sua casa, em silêncio, em secreto, onde na sexta-feira e na segunda, nós estamos com uma campanha maravilhosa do círculo de oração. Fecha a tua porta em secreto, obedece, mas ora, mas obedece ao Senhor. Para nós caminharmos aqui para o fim, Deus usa o comum para liberar o extraordinário. Diga assim: Deus usa algo que tem na minha mão, que é comum, para liberar o sobrenatural. Diga: para liberar o extraordinário. Fique de pé, igreja. Nós vamos aprender esse último item. Repita comigo: Deus vai usar o que tem na minha mão. Aleluia. Diga: o milagre começa o que tem na minha mão. Aleluia. O que é que você tem na sua mão? É água? Aqueles homens tinham água. Aquele casamento tinha água. Tinha uma crise, tinha um deserto. Eles não tinham vinho, nem aquele vinho, o ruinzinho que eles estavam oferecendo, tinha, irmãos. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não tenho casa própria, mas hoje eu não tenho nem um dinheiro para pagar um aluguel. Mas sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu sou especialista em fazer milagres com a matéria-prima que você tem na sua mão, minha filha. Deus é especialista em usar o ordinário para transformar em extraordinário. Aleluia. Jesus é especialista, queridos, em crise, em escassez. Aleluia. Eram talhas comuns, cheias de água. Mas sabe o que Jesus fez? Ele transforma, ele muda a molécula, a essência, e ele transforma em vinho. Aquilo que estava triste, ele transforma em alegria. Aquilo que era água, ele transforma em vinho. E eu vou te dizer, não foi um vinho qualquer. Levante a sua mão aí, querido. Levante a sua mão assim com fé. Sabe, querido? Porque Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou deixar melhor, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer essa dor não só passar, mas como disse a irmã aqui, eu vou deixar esse joelho melhor, você vai andar melhor, você vai caminhar, essa dor não vai só parar. Deus está dizendo para alguém aqui: você vai sair desse deserto melhor, esse casamento vai ficar melhor. Quando ele abrir a porta, vai ser uma porta melhor, uma porta excelência. Eu mudo cenários, Deus está dizendo, eu mudo todo o cenário de tristeza, eu derramo o óleo de alegria. Feche os seus olhos, levante a sua mão, aleluia. Eu quero que você adore o Senhor. 2 minutos de adoração junto com o ministério. Adore. Faça isso como um gesto de obediência. Aleluia. Aleluia. Você quer adorar o Senhor? Pastor, eu não sei. Diga assim: santo. Diga: tu és santo, Senhor. Tu és santo. Teu nome é cura. É poderoso. Cria essa atmosfera. Diga: santo, santo. Aumente um pouquinho o tom da sua voz. Diga: santo. Vamos encher águas claras, querido. Vamos encher esse ambiente de adoração. Diga: santo, 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 santo. Vem incendiar. Santo, 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 santo. Santo, santo. Jesus, quero declarar teu nome. Santo, santo. Glória, glória. Sobre toda alma em depressão. Santo, santo, santo. Ansiedade, medo, saiam agora. Santo, santo. Clamo enquanto a tua igreja te adora, Senhor, começa a transformar. Começa a transformar. Prepara a irmã Shira, o corredor. Chama a irmã Vera aqui, o pastor Glória assim. Continua o ministério de louvor. Aleluia, já vou explicar. Passa o óleo ungido nas mãos. Aleluia. Santo, 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 santo. Enquanto nós te adoramos, Senhor, vai lá, Jesus. Toca corações, muda cenário.
esse telefone vai tocar, essa mensagem vai chegar, aleluia. Esse diagnóstico vai mudar. O nome de Jesus, sob a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poder. Diga isso pro Senhor, teu nome é cura, Senhor. E quando você fala isso, que o teu nome é cura, Jesus, teu nome é cura. Pai, Senhor, Deus está curando uma mulher de insônia. Deus está curando pessoas que estão tentando dormir, estão tomando remédio para dormir. Deus está dizendo, eu estou te curando. Você me pediu para não tomar mais remédio. Deus está curando você, querida. Você vai dar seu testemunho aqui. Endometriose. O que é isso, Keisa? Endometriose é uma doença, mulher. Deus está curando alguém aqui. Deus está curando alguém de endometriose. É um sangramento, não é isso? Deus está curando alguém de endometriose. Eu vi essa palavra aqui. Deus vai trazer sono, querida. Deus vai trazer sono. Deus está me mostrando pessoas esgotadas, dizendo assim, eu não aguento mais. Eu já acordo cansado. Eu já acordo cansado. Você falou isso. O Espírito Santo do Senhor que não se engana, Ele ouviu você dizer, eu acordo cansado. Eu descanso, às vezes até tento descansar, mas quando eu volto, eu penso que eu vou estar com energia e eu continuo cansado. Deus está repreendendo todo espírito de esgotamento, todo espírito de cansaço. Sai em nome do Senhor Jesus. Deus está repreendendo, aleluia, todo espírito de esgotamento, palpitação, pessoas que do nada o coração começa a palpitar, um aperto. Coloque a mão no seu coração, se é com você essa palavra. Deus está falando com pessoas aqui, querido. O Espírito Santo está dizendo você que às vezes está tudo bem, o teu coração aperta, dá uma palpitação. Eu repreendo toda angústia, eu repreendo em nome de Jesus. Vai sair todo espírito que está trazendo depressão, ansiedade. Clamo Jesus. Levante a sua mão, adore, adore. Adore, adore. É cura, é poderoso. Teu nome é vida. Bênção e cadeias que se rastreiam. Existe aqui, não levante a sua mão, não dá mais tempo. O Espírito Santo de Deus que não se engana, querido. Existe aqui alguém que foi diagnosticado. Eu vi uma palavra bem clara aqui, ó. Policisto. É no seio. Levante a sua mão assim, todos, para não identificar. Eu não quero que identifique a pessoa, mas você vai dar o teu testemunho. Porque Deus, Ele arranca. Porque eu via vários policistos. No nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora esse policisto. Talvez assustou, Senhor, essa pessoa, mas o Senhor é poderoso. Senhor, o Senhor é poderoso para arrancar de cima. E Deus está dizendo, eu arranco também da região Arabaxuriandaraias. Eu arranco também todo o policisto da região do útero. Em nome de Jesus, sai! Vem incendiar. Aleluia. Aleluia. Continue em espírito de adoração. Quando Jesus, ele transforma água em vinho, a palavra do Senhor diz que quando ele encerra, a Bíblia diz